Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo através do seu sangue precioso e sem nenhum valor a ser pago por nós. Nós somos salvos e o Senhor nos considerou como seus filhos. E o Senhor Deus nos permitiu uma esperança tão gloriosa, tão abençoada de podermos entrar no reino do Senhor Deus e vivemos em prol disso. Senhor, nós agradecemos por esse tempo agora, o Senhor Deus ter permitido para que o restante da nossa carne nós possamos viver, somente para fazer a vontade do Senhor Deus, seguindo através da condução do Espírito Santo, realizando qual é a vontade do Senhor Deus, seguindo os seus passos para viver conforme a glória do Senhor Deus, Pai. Nós agradecemos pelo Senhor sempre estar no controle, conduzindo a nossa vida, a nossa carne, nosso espírito em todos os momentos. Nossas igrejas que estão por todo o país, nossas igrejas que estão pelo mundo todo. Nós acreditamos que o Senhor esteja junto com eles e possa estar protegendo todos eles e agradecemos pelo seu trabalho. Em toda a dificuldade que tenha, os irmãos e irmãs, qual a situação que eles se deparem, estão guardando a sua fé, guardando a sua palavra para fazer todo o seu trabalho. Que o Senhor Deus possa protegê-los dentro do seu templo, Senhor. E que também, através da sua ajuda, que o Senhor Deus possa permitir para que nossos corações não sejam perdidos para o mundo, para as coisas vãs, que não sejam derrubados conforme o plano do maligno, mas sim que nós possamos sempre estar ligados a essa conexão com Deus e possamos viver conforme a sua vontade. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Aquelas pessoas que estiverem no meio da tentação da carne, que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para cada um deles, para que nenhum deles se perca, Senhor. E que em cada momento o Senhor Deus possa estar nos permitindo a palavra da graça para nós, através da sua vontade. Que o Senhor possa nos permitir a sua palavra para que nós possamos aprender qual é o dever que devemos fazer, qual é o caminho que devemos tomar, Senhor. Que o Senhor, Espírito Santo, possa nos conduzir e dependemos disso. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 갈보리 산 위에 십자가 섰으니 주가 고난을 당한 표로 험한 십자가를 내가 사랑하니 주가 보혈을 흘리밀세 최후 승리를 얻기까지 주의 십자가 사랑하리 빛난 멸류관 받기까지 험한 십자가 붙들겠네 험한 십자가에 주가 흘린 피를 믿는 마음으로 바라보니 나를 용서하고 내 죄 사하시려 주가 흘리신 보혈을
십자가 사랑하리 빛난 혈육은 거기까지 험한 십자가 붙들겠네 주가 예비하신 나의 본향 집에 나를 부르실 그날까지 험한 십자가를 항상 달게 지고 내가 죽도록 충성하리 채우신 그 주의 십자가 사랑하리 빛난 혈육은 거기까지 험한 십자가 붙들겠네 험한 십자가 붙들겠네 Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vamos procurar Gálatas capítulo 5. Eu irei ler o versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 여기까지. 코로나 Então, essa pandemia do Covid-19 생각보다 자꾸 좀 já está se estendendo por bastante tempo. 모든 것에 Então, todas as nossa vivência, a nossa vida de fé sofrem restrições e dificuldades. 또 자유롭게 E realmente está afetando o nosso trabalho do Evangelho. 끝나기를 우리는 Então, 간절히 nós oramos para que tudo isso possa se encerrar rapidamente. 마지막 때 하나님 이 땅에는 진정한 행복도 소망도 사람들이 원하는 대로 Então, o mundo nós percebemos mais uma vez através dessa pandemia que não é um lugar para vivermos durante um longo período de tempo. 내리시는 재앙 Então, nós sabemos que isso é um dos sinais que o Senhor já havia nos dito antecipadamente. 이 땅에 있을 수 있는 기한이 너무나 단축되고 Nós 짧아지고 podemos perceber mais uma vez que este mundo 정신을 차리기 위해서 이런 일을 주시라고 é um lugar onde realmente está cheio da dificuldade, um mundo onde não é para nós vivemos para a eternidade. Então nós precisamos pensar mais uma vez que este é um momento para nós sempre termos o coração preparado, vigilante, ter uma posição, um comportamento em nossos corações para recebermos o Senhor que está por vir. E então obedecer às palavras que não conseguimos obedecer durante ao longo do tempo,
e toda chance que o Senhor Deus nos permitir, que nós possamos pregar o Evangelho para muitos espíritos coitados que ainda não receberam a salvação. Então, penso eu que esse é o coração forte que nós devemos ter e afetuoso diante do Senhor Deus. Uma coisa que nós sabemos muito bem é que no meio de toda essa dificuldade, toda a vida de um cristão realmente manifesta essa evidência, esse testemunho de que é filho do Senhor Deus, que é salvo. Então eu agradeço muito a Deus. Claro que tem irmãos e irmãs que ainda são fracos espiritualmente ou ainda não receberam a salvação. Então, mas todos nós realmente precisamos estar firmes no Senhor, porque quanto mais firmes, mais obedientes nós somos ao Senhor Deus, mais realmente dificuldade, sofrimento nós iremos receber. Mas isso também é uma certeza de que nós temos o Senhor Deus ao nosso lado e que está nos ajudando. E que o Senhor irá nos permitir para que possamos experimentar esse seu trabalho. Então, a palavra de hoje, como nós já lemos, a palavra que nós lemos hoje de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O apóstolo Paulo permitiu esta palavra para a igreja de Gálatas e também é uma palavra que o Espírito Santo quer nos permitir agora. É uma palavra que quer dizer, andai em espírito. Então, sendo esta palavra como tema, título, eu quero pregar a palavra para vocês. Então, falar para andar em espírito, andar em espírito. O que isso quer dizer? Então, não é algo que nós podemos fazer ou não precisamos fazer, não é algo que depende da nossa escolha. Então, isso é uma ordem do Senhor Deus para todos os cristãos, para eles realmente obedecerem por completo essa palavra. Então, ir ao contrário de obedecer ao Evangelho, ao Espírito, é você viver conforme a carne. Então, uma pessoa que não vive pelo Espírito, não recebeu a salvação, dentro dele não existe Espírito, não existe nada. Ele segue pela vontade do diabo, o príncipe da potestade do ar, ele segue pela vontade deste mundo. Então, como o Senhor já havia nos dito. Então, já que as pessoas não têm vida, não têm Espírito Santo dentro deles, eles não conseguem viver conforme o Espírito Santo. Mas uma pessoa que recebeu a salvação, já que ele tem a vida, tem o Espírito Santo dentro dele, ele precisa viver conforme o Espírito Santo. Então, por que o Senhor ele fala para nós vivermos conforme o Espírito Santo? Então, porque pode ser que você não viva conforme o Espírito Santo. Então, por que isso acontece? Então, enquanto nós vivemos pela carne, nós vivemos neste mundo, nós ainda temos os desejos da carne em nós. Tem pessoas que vivem conforme a carne mesmo recebendo a salvação. É por isso que o Senhor ele diz uma palavra dessas para nós. Então, para nós vivermos conforme o Espírito Santo, para fazermos conforme a vontade do Espírito Santo, nós precisamos saber exatamente qual é a vontade e a palavra do Senhor. Porque o Espírito Santo é um Senhor que não é visível aos nossos olhos. Então, mesmo que o Espírito Santo esteja dentro de nós não sabemos com exatidão. Então, porque dentro de nós existe vida, existe amor, também existe os pensamentos, as decisões, a personalidade própria de cada um, que não é visível aos olhos, não é? Então, o pensamento, o coração, o amor, tudo que a personalidade, tudo que é próprio dentro dele vai ser manifesto. Realmente, nós percebemos também logo com isso de que as coisas que são invisíveis são mais importantes do que as coisas visíveis. As coisas visíveis são carnais, são materiais, são as coisas mundanas. Então, as coisas não visíveis são realmente muito mais importantes. Então, é importante as coisas visíveis, mas também é importante as coisas que não são visíveis. Porque se não existem as coisas invisíveis, as coisas visíveis não iriam existir. Então, falando facilmente, o ar que nós não podemos deixar de respirar, porque nós iremos morrer se ficarmos 10 minutos sem respirar. É invisível. Nós podemos ver a lei da gravidade, que não é visível também.
Mas as pessoas, elas pensam, ah, já que não é visível, eu posso simplesmente esquecer, não é tão importante. 중요성에 대해서 얼마나 귀중한 것이에 대해서 Então quer dizer que as pessoas não pensam realmente quão precioso, quão importante isso é. 사람도 As 육체적인 pessoas também, mais do que algo material, mais do que algo 그 carnal, 사람 é 속에 있는 a importância da personalidade, do que está no interior dessa pessoa. 우리 그리스도인들은 É por 그 isso que os cristãos, eles possuem a vida do Senhor dentro de si. 세상 As 사람들은 pessoas do mundo, eles possuem espírito, mas nem sabem que existe espírito, não sabem que Deus existe. Eles não têm interesse algum em relação às coisas espirituais. 모릅니다. 그러나 그리스도인들은 Mas os cristãos, eles sabem que o Senhor existe, que o Senhor está presente, que o reino eterno existe 그다음에 e que 하나님의 também 계시를 existe o 수행하는 trabalho do Senhor Deus, 성령의 qual é o 역사가 trabalho do 무엇인지도 Espírito Santo, que nós 이것을 podemos 통해서 aprender através da 배우고 palavra e 알고 conhecer 있습니다. também. 그래서 그 성령이 E por isso que o Senhor ele disse para nós fazermos andar conforme o Espírito. 우리 안에 Se é para 계시는 걸 andar 알아야 conforme o Espírito, 되고 nós precisamos saber qual é o trabalho desse 성령이 하시는 Espírito 일이 무엇인지 para que nós possamos 알아야 fazer 돼요. esse trabalho. Porque se nós não soubermos, é muito difícil nós vivermos conforme esse 하기가 Espírito. 어려울 겁니다. 근데 우리가 Então, 그동안에도 성경에 como antes nós já 성령에 ouvimos 대해서 muitas palavras sobre o 정말 Espírito Santo, mas nós esquecemos continuamente. 잊어버립니다. E é por isso, 그래서 para que nós possamos fazer remember, para que nós possamos relembrar. 생각을 일깨워야 됩니다. É por isso que conforme a palavra da Bíblia, 통해서 성령님은 se nós olharmos o Espírito Santo ele faz parte da Trindade, 중에 do Pai, do Filho, Espírito Santo, e ele está em uma mesma posição como Deus. 하나님이 마지막 때에 하나님의 역사를 이루시는 E ele é o grande Senhor que realmente 분입니다. efetua, completa o trabalho do Senhor Deus. 요한복음 14장 16절에 예수님이 É por isso que em João capítulo 14, versículo 16, o Senhor Jesus disse que quando ele partir, quando eu partir, 다른 realmente 보혜사를 irei enviar um consolador para vós, 영원토록 então, para que possa permanecer convosco para a eternidade. As pessoas do mundo não sabem sobre isso, mas vós conheceis. 너희 안에 Então, o Senhor ele está dentro deles. 라는 말씀이 있습니다. Então, o que significa o consolador? O que isso quer dizer consolador? O Senhor Jesus também é um consolador. 하나님의 Então, o 은혜를 Senhor é aquele que trouxe a graça de Deus, 그 하나님 é aquele que veio para realmente espalhar essa graça do Senhor para todas as pessoas morrendo neste mundo. É por isso que o Senhor que nos salvou é esse Senhor. 분입니다. 예수님이 가신 후에 다른 보혜사 Então, o Consolador que vem depois do Senhor Jesus para nos ensinar, que é o Consolador, que é o Espírito Santo. 영어로 Se nós procurarmos essa palavra Consolador em inglês, ele fala conselheiro, tem um significado como conselheiro. 그 E também existe a palavra realmente confortador. 위로자라는 뜻도 있고 Também tem a palavra de help, 돕는 de ajudante. 뜻도 있고 Tem o significado de by, aquele que permanece ao lado. Existem diversos significados. 예수님께서 내가 너희를 Então, o Senhor Jesus disse que realmente não os deixaria como órfãos, iria vir buscá-los novamente. 육신을 입은 예수님 제자들은 Então, o Senhor, 오신 예수님을 ele veio como carne para este mundo, 했지만 예수님이 가신 후에는 mas após a partida do Senhor, 오셔서 같이 계신 veio o Espírito Santo. 성부 성자 Quer dizer que a Trindade, que são os mesmos, são o mesmo Deus, quer dizer que Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, todos são os mesmos. 그래서 주님이 E é por isso que o Senhor, se olhamos em Mateus capítulo 28, versículo 20 também, 어쩌다 내가 세상 ele disse realmente para vermos que até o fim dos tempos o Senhor ele estará conosco. Quer dizer, quando o Senhor Jesus ele partiu, o Espírito Santo ele virá e ele estará com todos nós individualmente, desde o momento que recebemos a salvação até a nossa morte, até o mundo acabar. O Senhor ele vem como Espírito Santo e permanecerá junto conosco. Então essa é a promessa do Senhor, é uma promessa surpreendente. 그래서 구약 É por isso que se 시대에는 nós olharmos o Antigo Testamento, 하나님으로 então o Deus Pai, ele realmente conduziu o povo de Israel através
da história do povo de Israel, demonstrando quem é Deus, realmente manifestando a si mesmo. 또 선지자를 통해서 E através dos profetas, ele permitiu diversas palavras. 말씀의 가장 중요한 E a coisa mais importante dentre essas palavras 그리스도를 보내주시겠다. é a palavra de que ele enviaria o Cristo, 온 세상 죄를 대속하고 então aquele que realmente virá para acabar com todos os pecados do mundo. Cristo significa o quê? Realmente o Salvador. 그래서 그 약속을 Então, 해주시고 realmente é o Senhor que veio para fazer essa promessa que é no Antigo Testamento. 그다음에 예수님은 성자 E o 하나님 Senhor Jesus, ele veio como Deus Filho. É por isso que ele veio com fome de carne, com a carne para este mundo. 예수님의 생애를 E através do 통해서 seu nascimento, 하나님의 능력과 하나님의 사랑과 ele, pelo 하나님의 amor do 약속을 Senhor, pela promessa do Senhor, ele manifestou essa palavra. 말씀으로만 E 아니라 não somente 하나님의 pela palavra, 은혜와 mas 사랑이 pela graça, 예수님의 pelo 십자가의 amor do Senhor. 죽으심과 Realmente 부활하심을 através 통해서 da morte, da ressurreição do Senhor Jesus na cruz, através do 그리고 perdão dos 우리에게 pecados que nós 생명을 recebemos, 주시는 그 através 역사를 이루셨습니다. dessa graça da vida que o Senhor nos 성자 permitiu, 예수님은 그 구약에 약속하신 através dessa promessa que o Senhor nos 약속을 fez, 이루어서 nós 구원의 podemos 역사를 realmente completar todo esse trabalho da graça do Evangelho do Senhor. 그리고 예수님이 성천하신 E após 후에 realmente o Senhor Jesus ter partido também, 성령님이 o Espírito 오셔서 Santo ele veio 하나님이 약속하시고 그리스도께서 이루신 사실을 e ele realmente veio completar toda 우리에게 essa graça 깨닫게 da 해주시고 verdade do 전달해 Senhor 주시고 para nós, para que nós possamos entender, para que possamos 그리고 그 evangelizar 복음이 온 세계 e para que esse 전반적으로 evangelho possa ser 역사하시고 espalhado, anunciado por todo o mundo. 그래서 예수님이 부활하시고 É 성천하신 por isso que 후에는 o Senhor ele diz que 성령으로서 após a sua partida, o Espírito 임재하시니 Santo viria para permanecer com eles até o último tempo. 완성해 가시는 그 역사를 이루는 분이 Aquele que 바로 cumpre esse trabalho, aquele que faz esse trabalho de cumprir a vontade de Deus é o Espírito Santo. 그 성령님이 오셔서 Então, o Espírito Santo ele veio 우리에게 하나님의 e ele 은혜를 nos faz 깨닫게 해주시고 compreender a graça do Senhor 구원을 Deus. 받게 Ele nos 하시고 permite para que possamos receber a salvação do Senhor, para que nós possamos nascer de novo 그리고 구원받은 e assim 사람 nós possamos nascer 거듭나게 de 하시고 novo diante 성령을 do 그 Senhor, para 안에 que o Espírito 계셔서 Santo possa entrar dentro de 이제 nós. 구원하실 E o 뿐만 Espírito Santo 아니라 não somente nos salva, 하나님 나라에 들어갈 mas também 때까지 até o momento que nós 함께하시고 possamos entrar no reino do Senhor 인도하시는 Deus, Ele nos conduz, Ele nos 우리 protege, 생명을 Ele é o nosso 인도하시고 계십니다. consolador. 그분이 É este Senhor que está junto conosco. 그리고 그 E também, 먼저 através dos 구원받으신 santos 그들 que 통해서 receberam a salvação primeiro, desde Jerusalém até os 예루살렘부터 confins da 땅까지 terra, a graça do 주님의 Evangelho do Senhor 복음이 foi pregada 전파돼서 por todos os 많은 lugares 사람이 para que muitas 구원받는 pessoas pudessem 역사를 receber a 이루시고 salvação e assim 영원한 pudesse ser 생명을 들어갈 formado 백성을 o 이루시는 povo justo para entrar no reino do 역사를 Senhor Deus. Quem faz esse 하시는 trabalho é o 분이 Espírito 바로 Santo. 성령이십니다. Então, se nós olharmos a vivência de um 우리 현대 cristão 생활은 agora, não é uma vivência religiosa igual hoje em dia as pessoas pensam. Muitas pessoas frequentam a igreja hoje em dia, mas eles não sabem se nasceram de novo, eles não sabem o que é viver dentro da igreja, eles não possuem o Espírito Santo dentro deles, não vivem conforme o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que vivem uma vida religiosa. Então, realmente, como as pessoas eles se esforçam para ver uma vida religiosa, não é dentro da igreja, achando que estão fazendo coisas boas, e também fazem a confessação dos seus pecados, se esforçam para não pecar de todas as maneiras, mas não é dessa maneira que funciona. Os cristãos, eles não estão aqui para viver uma vida religiosa. Eles estão aqui porque receberam o Evangelho, receberam a salvação, receberam o Espírito Santo. Então, pela presença desse Espírito Santo, qual é o trabalho que ele faz para nós? É isso que nós devemos saber. É por isso que nós seguimos e obedecemos à vontade do Espírito Santo. Então, primeiramente, se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 também. Então, realmente, nós não recebemos o Espírito que vem do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que nós possamos conhecer a graça que provém de Deus. Então, realmente, para que nós possamos conhecer a graça de Deus, para que nós possamos compreender. Todo esse processo é encarregado pelo Espírito Santo.
Então eu consegui compreender que eu sou pecador, eu ter o coração de me arrepender, eu ter o coração de querer receber a salvação afetuosamente. O Espírito Santo entra para dentro do coração daquela pessoa e permite para que essa pessoa possa compreender a graça de Deus. Então, por que compreender a graça de Deus? Porque isso quer dizer que não é através da minha força, isso não é através da minha sabedoria, isso tudo é através somente do Espírito Santo. Se olharmos em Atos, capítulo 16, apóstolo Paulo, quando ele foi para Filipe, realmente ele foi até perto do rio e estava pregando o evangelho para as mulheres. E ali tinha uma mulher chamada Lídia que abriu seu coração e conseguiu compreender a palavra de apóstolo Paulo. Não, aquele Senhor é o Espírito Santo. Então, quando ouvem aquela palavra, realmente muitas pessoas ouvem aquela palavra, o Espírito Santo precisa abrir o coração dessas pessoas para que possam compreender. Tem muitas pessoas que ouvem, ouvem, mas não conseguem compreender. Então, realmente tem o coração de pessoas que o Senhor ele abre, e tem o coração de outras pessoas que não se abrem. Então, realmente, o Senhor que permite a graça. Então, essa pessoa, quando ela for humilde, ela consegue ouvir essa palavra. O que significa arrogância? Então, realmente, como aquele fariseu que ele acha que ele, através da sua própria boa obra, através da sua bondade, através do seu coração, ele consegue ir para o reino dos céus. Ele não consegue receber a salvação, mas o publicano, realmente é aquele que bate no seu peito falando, tenha misericórdia de mim que eu sou pecador. Então, este publicano, ele reconhecendo que ele é pecador, então essa pessoa que abre o coração pode compreender a graça do Senhor Deus e pode receber a salvação. Então, antes de eu receber a salvação, eu vivi esforçadamente a minha vivência como um cristão, estudando muito a Bíblia, achando que eu estava na igreja de teologia, então eu iria conseguir compreender bastante da palavra do Senhor Deus. Eu achava que a minha fé era a melhor de todas. Mas eu aprendi diversas palavras ali. Eu descobri que o Senhor Deus existe, que existe o céu, o inferno, que existe toda a palavra do Senhor Deus. Eu soube de tudo. É incrível, não é? Então, antes de receber a salvação, eu lia o Novo Testamento umas 50 vezes já. Então, mas receber a graça, receber o Espírito Santo. Eu ouvi diversas vezes uma palavra assim, mas precisa receber a salvação. Recebi a salvação. Eu nunca havia ouvido palavras assim. Mas no dia 30 de outubro de 1962, eu realmente consegui ouvir mais uma vez qual é a relação que o Senhor Deus tem comigo. Que o Senhor, Ele perdoou todos os meus pecados. Estou ouvindo aquela palavra de Hebreus, eu consegui receber a salvação pela primeira vez ali. E receber o perdão dos pecados para sempre. Então quer dizer que eu descobri que aquele momento isso era a salvação. Então, receber o perdão dos pecados para sempre. Quer dizer que eu recebi o perdão, então eu não vou mais para o inferno. Isso é salvação. Quer dizer que a salvação é através do perdão dos pecados. E depois da Bíblia eu consegui descobrir, isso é nascer de novo. Receber a salvação, nascer de novo, receber o perdão dos pecados, tudo é o mesmo significado. É por isso que receber o perdão dos pecados, nascer de novo, tudo isso significa a mesma coisa. Então, se nós olharmos tudo aquilo, realmente, os pastores naquele tempo, eles falavam, nossa, coisa arrogante, como você pode dizer que você nasceu de novo? Como você pode dizer que você nasceu de novo? Você precisa morrer para saber. Então, eles falavam, você precisa se esforçar ao máximo. Realmente era bem estranho antes. Então, hoje em dia, se nós olharmos todas as igrejas, todos eles possuem o quê? O senso comum de que precisa nascer de novo. Então, mas nenhum deles realmente priorizam isso para todos. Porque todos eles falam, todos já nasceram de novo, todo mundo precisa receber, todo mundo já recebeu. Então aí você pergunta, e quando é que você recebeu a salvação? Qual foi o dia que você nasceu de novo? Eles não sabem dizer. Eles somente dizem que é algo normal todo mundo receber a salvação. Então é muito estranho. Então a coisa mais importante eles consideram como algo tão realmente fútil, pequeno. Então as pessoas eles não sabem nem quando ou onde receber a salvação. Então não adianta você ficar falando, recebi a salvação e é isso. Realmente receber a salvação é uma experiência exata. Você experimenta do trabalho do Senhor Deus. Então quando você receber a salvação, isso precisa ser algo exato. Então, se você não tem o dia exato que você recebeu a salvação, essa experiência, então você não pode dizer que recebeu a salvação.
É uma pessoa que nasceu de novo agora. 사람은 이제 Agora é o Espírito Santo que nos faz compreender. Então, ele nos faz compreender a verdadeira graça do Evangelho do Senhor. E agora que nós temos essa certeza, ele, o Espírito Santo que entrou dentro de nós, ele que mantém, ele que nos dá essa palavra. 그리고 이제 성령님은 É por isso que em Romanos capítulo 8, 로마서 8장 15절에 versículo 10, realmente o Espírito Santo, através de nós, ele testifica que nós somos filhos do Senhor Deus. Então, o Espírito Santo, ele entra para dentro de nós quando nós recebemos a salvação, quando nós nascemos de novo, quando nosso Espírito, ele morre e ressuscita com o Senhor. Então, quer dizer que nesse momento ele nos dá a confirmação de que nós somos filhos do Senhor Deus. É por isso que o Espírito Santo, ele veio para dentro de nós. Então, agora o meu Espírito e o Espírito do Senhor nos tornamos em um só. Então, agora nós temos a certeza dentro do Senhor. 주시고 Então, claro que nós temos nascido de novo. Tudo isso se torna uma certeza dentro de nós. 있습니다. Se olharmos em João capítulo 3, versículo 5, se nós não nascemos de novo através do Espírito, não podemos entrar no reino de Deus. Então, quando uma pessoa recebe a salvação, o Espírito Santo vem para dentro daquela pessoa e ele faz compreender a graça da palavra do Senhor Deus. O Espírito Santo está dentro daquela pessoa. É o Espírito Santo que entra ali dentro. Não é que o Espírito Santo ele parte de nós, ele vem para dentro de nós. É por isso que em Gálatas capítulo 3, versículo 2, nós podemos dizer que nós temos recebido o Espírito Santo é pelo ouvir e crer. Então nós ouvimos e cremos essa palavra do Senhor Deus e é por isso que o Espírito Santo ele vem para dentro de nós. 믿게 해주신 분이 Então quem nos faz compreender é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá esse entendimento. 그리고 E assim o Espírito Santo, como o Senhor Jesus já disse, ele entrou para ficar para dentro de nós. 요한복음 14장 20절에 그날에 Como em João capítulo 3, o Senhor Jesus disse que eu dentro de vós e vós dentro de mim. Realmente é assim que nós estaremos. Quer dizer, que é quando o momento daquela pessoa que recebe a salvação. Quer dizer, que eu estou dentro do Senhor, o Senhor está dentro de mim. Quer dizer, que eu e o Senhor nos tornamos em um só. 실감납니까? Não é verdade? Ou se nós olharmos para uma pequena criança, então ele não sabe se dentro dele existe um estômago, existe um fígado, existe estômago, existe intestino, cérebro, não sabe. Ele precisa ir crescer e assim ele vai aprender. Ele aprende, o que é um coração? Então ele vai aprender, ele não sabe quando é criança. Mesmo que não saiba, o órgão está ali. Então quanto mais ele vai vivendo na escola, quando ele estiver aprendendo a biologia, o corpo humano, ele vai aprendendo, dentro de mim tem um tal órgão, dentro de mim tem isso, tem aquilo. Tem algo chamado fígado. Também tem intestino, também tem vários órgãos diferentes. Então ele vai aprendendo, não é mesmo? Então quando nós recebemos a salvação, nós vamos aprender um a um. Porque o Espírito Santo ele está dentro de mim. O Espírito Santo me faz compreender essa graça do Senhor. 그 성령님은 Então, agora o Espírito Santo é aquele que, estando dentro do coração de cada pessoa, através da palavra do Senhor Deus, no nosso coração, a nossa vivência vai sendo purificada. Quer dizer que nós vamos sendo purificados diante do Senhor. Como em João capítulo 17, o Senhor Jesus, ele diz realmente, Senhor, eu vou nos purificar através da verdade, porque a palavra do Senhor Deus é a verdade. Nós temos recebido a salvação, toda essa graça que nós temos recebido. Não é que nossos pecados, tudo sobre nós, o nosso velho homem desaparece. Não é assim. Realmente, o nosso velho homem se mantém. Claro que através da palavra do Senhor, através do Espírito Santo, já que nós não conseguimos viver pelo Senhor, ele vai tentando nos purificar, ele vai nos mantendo na linha. Como em Efésios capítulo 5, versículo 16, realmente como nós estamos sendo lavados através da água, o Senhor, ele nos purifica. Então, todos os dias, não sei quantas vezes nós lavamos a mão, não é? São diversas vezes, lavamos o rosto, todos os dias tomamos o banho, nós sempre estamos limpos. Nós sempre lavamos as nossas roupas. Se nós não tivermos água, como é que nós podemos nos limpar, não é mesmo? Então, o nosso coração, a nossa vivência, tudo isso precisa estar limpo. Quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo, através da palavra, todos os dias ele nos renova, ele nos purifica. Então, nós aprendemos a Bíblia, nós estamos decorando, nós estamos aprendendo cada momento mais.
É através do Espírito Santo, o Espírito Santo que dentro do nosso coração, ele nos faz compreender essa palavra do Senhor. Todos os dias nós podemos ser renovados. É por isso que se nós olharmos na palavra do Senhor também, com que purificará o jovem o seu caminho? Observa-o conforme a tua palavra, como aparece em Salmo 119, versículo 9. Então, realmente, como é que esse jovem, ele vai purificar o seu caminho? Quando ele está cheio da sua juventude, o que vai purificá-lo? É seguindo a palavra do Senhor. Então, através da palavra do Senhor, ele vai se purificar. Então, através da palavra, o Senhor ensina o que não deve ser feito. O Senhor, através da palavra, ensina o que deve ser feito. Quer dizer que através da palavra do Senhor, o Senhor ele vai purificando a nossa vivência, o nosso coração, para que nós possamos receber a personalidade de Cristo, para que nós possamos realmente nos parecendo com o Senhor. Sem a ajuda desse Espírito Santo, nada é possível. E é por isso que o Senhor, ele tem nos permitido o Espírito Santo para nós é algo surpreendente. Vamos procurar a palavra de Atos, capítulo 2. Vamos procurar a palavra de Atos, capítulo 2. 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. No Pentecostes, conforme a promessa do Senhor. Então, os 120 que estavam reunidos em todos os cantos de Israel, pregando o Evangelho, orando, o Espírito Santo desceu para eles. E eles, quando estavam cheios do Espírito Santo, e Pedro foi para dizer para os judeus, dizendo, realmente, o Cristo que vocês mataram, ele, o Messias, realmente é o Cristo. Aquele Jesus que vocês mataram na cruz era o Messias que foi prometido, é o Cristo. Então, ouvindo aquela palavra, todos os judeus, eles ficaram com o coração aflito, falando, nossa, então, o que é que nós vamos fazer? E eles ficaram preocupados. Precisa vir um coração desses. Então, realmente, mesmo que não seja um judeu que tenha crucificado o Senhor, então, realmente, como nós somos pecadores tão imundos diante do Senhor Deus. Então, nós estamos longe do Senhor Deus por conta do pecado. Nós, por conta das nossas obras malignas, nós nos tornamos inimigos do Senhor Deus. Nós estamos no destino de ir para o inferno eterno, para sofrer. Então, nós precisamos pensar, o que eu irei fazer? Então, a pessoa ele precisa pensar, realmente, Senhor Deus existe? Será? Acho que pode deixar. Não me importa se existe espírito ou não. Pode ser assim? Se existe o inferno, ele fala, inferno? Não faz lógica, não tem sentido isso. Você fala, você precisa receber a salvação para ir para o céu. Ele fala, que bom que alguém vai para o céu. E não tem nenhum sentido espiritual. Então, o que vai fazer essa pessoa? Uma pessoa que vive na carne. Na carne, quando alguém adoece, ele fala, meu Deus, eu preciso curar essa doença rápido. Ele se esforça para ter saúde, mas espiritualmente, mesmo tendo essa doença espiritual indo para o inferno, eles não percebem. Eles falam, tudo bem. Então, nenhum homem sabe o que vai acontecer durante um dia. Então, mas se tiver este coração tão vago, perdido, não tem como receber a salvação. Então, realmente, agora nós precisamos pensar com os irmãos. O que é que nós iremos fazer? Pedro estava pensando com eles. Realmente, todos nós precisam o quê? Arrependermos. Então, precisam perceber quão pecadores imundos são. Então, os judeus eles precisam compreender como que eles mataram Cristo, que é o Salvador, que era o Messias. Todas as pessoas precisam compreender que eles são pecadores imundos. Então, realmente precisam saber que eles estão com essa doença espiritual que é para a morte. Uma pessoa que recebe o diagnóstico,
Então, realmente, ele percebe que a vida dele está acabando, ele fica todo triste, porque parece que o mundo está acabando, mas uma pessoa que você fala, ai, você vai para o inferno, ele não está nem aí. Realmente precisam todos saber que após a morte existe somente um inferno eterno. Mas as pessoas não têm medo. Então, o que é que vai fazer? O que é que eu devo fazer? O que é que cada um pensa? Realmente todos precisam se arrepender, precisam perceber quão pecadores imundos são diante do Senhor e precisam retornar para o Senhor dizendo, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. E através do nome do Senhor Jesus precisam receber o que é o perdão dos pecados. Em nome do Senhor Jesus, eles receberam o perdão dos pecados, receberam o batismo. O batismo não é receber o perdão dos pecados. O batismo é somente um testemunho, é como se fosse um diploma mostrando que você recebeu a salvação. É somente um resultado. Você receber o batismo, receber outras coisas, isso não é nada como salvação. Então, realmente, nós todos precisamos receber o perdão dos pecados para que nós possamos realmente ter essa promessa do Senhor. Até os confins da terra, nós precisamos receber o perdão dos pecados, nós precisamos receber o Espírito Santo. Isso é o que? O dom de Deus. Então, presente dom é algo que você recebe de graça, você não paga por isso. Então, nós temos recebido essa grande graça do Senhor e isso não é nosso, isso é o que? É dom de Deus. Então, isso não vem de nós por nós termos feito algo bom, não é completo por nós mesmos. Quer dizer que o Senhor, Ele prometeu para todos, é a sua promessa. O perdão dos pecados, porque o Senhor Jesus, Ele veio no mundo, recebeu o sofrimento por todo o mundo, e Ele disse que está consumado, está completo tudo neste mundo. Quer dizer que Ele já acabou com todo o pecado deste mundo. Se olharmos em Isaías capítulo 44, versículo 22. Então, nossos pecados, realmente como se fosse uma neblina, como fossem as nuvens, o Senhor, Ele viu o quê? Dissipou. Agora Ele está dizendo para nós tornarmos para Ele. Então, nós estávamos cheios do pecado como uma nuvem, como uma névoa que está tampando os céus. Então, vocês já viram a névoa se dissipando, não é? Então, quer dizer que o Senhor, Ele acabou com nossos pecados, quer dizer que Ele lavou nossos pecados através do Senhor Jesus, quer dizer que dissipou. Agora nós precisamos retornar para o Senhor. Então, nós nos arrependemos, retornamos para o Senhor, e isso é fé. Então, o Senhor, Ele está dizendo que Ele nos remiu. Quer dizer que nós precisamos crer nisso. Então, nós não cremos, porque o Senhor fez isso ou aquilo. Nós cremos que Ele já acabou com nossos pecados. Então, realmente, para que recebemos a salvação. Porque o Senhor já fez, não é algo que eu preciso crer que Ele vai fazer, não é? É uma promessa que o Senhor, Ele já disse que já completou. Então, o Senhor Jesus, por ter morrido na cruz, ter ressuscitado, e quer dizer que o trabalho do Senhor foi completo. Então, quando nós compreendemos essa verdade, nós acreditamos, assim recebemos a salvação e ao mesmo tempo recebemos o Espírito Santo. Então, o Senhor dará o Espírito Santo de presente. Então, para todos nós, para toda a nossa descendência, de Jerusalém, Samaria, por todos os lugares onde o Evangelho for pregado e todas as pessoas crerem, essa é a verdade que o Senhor irá permitir. Essa verdade também chegou e se cumpriu em nós. Então, se nós olharmos nosso país, nós estamos no canto do leste, no mundo, não é? Então, nós estamos realmente tão longe, mas nós recebemos a salvação, recebemos o Espírito Santo, recebemos o presente prometido por Deus. Se olharmos em Números capítulo 23, versículo 19, está escrito, Deus não é homem para que minta. Então, ele fala que não é homem, porque o homem é aquele que mente, aquele que pode contar, mas não fala a verdade. Se nós olharmos os políticos de hoje em dia, quando está no meio da estratégia para a eleição, eles realmente falam tantos planos de governo, falam tantas coisas. Mas no final, como é que ele vai cumprir tudo o que ele falou? Não consegue cumprir todas as promessas que fez. Não tem como. Então, eles realmente estabelecem muitos planos, estratégias, mas não conseguem cumprir. O homem, ele fala que vai fazer e não faz. Isso tudo é mentira. Mas o Senhor Deus, ele não é homem. É por isso que o Senhor Deus, ele não realmente descumpre, ele não mente, ele não é aquele que vai se arrepender. Ele realmente fala que vai fazer e faz. Ele diz que está perdoado os pecados, então estão perdoados os pecados.
O Senhor disse que Ele deu o Espírito Santo de presente, então nós recebemos de presente. E quer dizer que aconteceu conforme a promessa do Senhor Deus. É por isso que agora, dentro das pessoas que receberam a salvação, existe o Espírito Santo. Então, realmente terão a vida eterna para todos aqueles que creem no Senhor. Então, nós todos que recebemos a salvação, nós temos essa promessa do Senhor que está cumprida em nós. Como em João capítulo 6, o Senhor ele disse que realmente Ele não deixará nenhuma pessoa se apertar. Aqueles que vierem verdadeiramente para o Senhor irá receber a todos eles. Não importa quão pecador imundo, sujo ele é. Não existe nenhum que vai ser realmente largado, abandonado pelo Senhor. Porque a graça que o Senhor nos permite é muito maior do que o pecado do homem. Mas as pessoas, elas não acreditam nisso, é por isso que elas vivem realmente de forma abafada, confusa, sem entender a salvação. Mas agora, essa salvação, ela se cumpriu em nós. Então agora todas as pessoas que acreditam nessa verdade, são as pessoas que agora, quando o Senhor ele vier, ele retornar, ele irá cumprir essa promessa de que irá nos levar para o seu reino. Então eu disse para minha esposa há um tempo, falei, nossa, uma semana já se passou rápido. Então já é sábado, amanhã já é domingo. Então eu preciso pregar de novo amanhã. Então será que o planeta Terra está girando mais rápido? Então parece que sempre o tempo está mais rápido. Então quer dizer que daqui a pouco eu estarei nos céus. Se olharmos em Hebreus capítulo 10, versículo 17, realmente aquele Senhor que está por vir, ele logo virá. Realmente não tardará. Então o Senhor, ele logo virá para nós. Então tudo aqui parece que é um tempo longo, irá demorar, mas o Senhor ele disse que os 1000 anos é como se fosse um ontem que se passou. Então quer dizer que este mundo que nós estamos vivendo agora vai ser como simplesmente um sonho que vamos ter no reino dos céus, como se fosse um momento que se passou. Não passa disso. Então, já que o nosso coração vai se tornar como o do Senhor Deus, nós vamos estar lá no reino dos céus, eternamente, sem fim. E é por isso que quando nós formos para aquele reino dos céus, quando nós estivermos naquele reino glorioso do Senhor, aquela promessa que Deus fez para conosco, que é tão verdadeiro, tão gracioso, nós vamos compreender naquele momento. Então, a promessa do Senhor Deus, com certeza há de ser efetuado para aqueles que creem nessa palavra. Então, uma coisa que nós precisamos saber de forma exata é que dentro de uma pessoa que recebeu a salvação, o Espírito Santo habita. Então, aleluia, amém. O Espírito Santo, ele está em mim. Então, pecando, mesmo estando nessa carne tão suja, imunda, o Espírito de Deus, o Senhor veio para aqui dentro. O Senhor está em mim. Então, como isso é uma verdade tão surpreendente, não é? Então, pelo nosso próprio entendimento, é impossível entender, compreender. Que isso é a promessa de Deus. Então, tudo acontece conforme a promessa do Senhor. Então, o Senhor, ele disse, vós em mim e eu em vós. Não é mesmo? Então, o Espírito de Deus está em mim. Em Romanos capítulo 8, versículo 9. Então, todo aquele que não tiver o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Então, o Espírito de Cristo, quando aquela pessoa que é cristão recebeu a salvação, ele tem o Espírito de Cristo. É por isso que o Espírito de Cristo está nele. Ser Espírito de Cristo quer dizer que Cristo vive naquela pessoa. Então, as pessoas, para ser bom de se ouvir, eles ficam falando, nossa, o fulano de tal é cristão, ele é um verdadeiro cristão. Não pode usar a palavra cristão de qualquer maneira. Cristão é aquele que Cristo vive ali dentro. Quando nós falamos, recebi a salvação, nasci de novo,
Então, eu andar não é para eu sair andando no meio da rua, na vizinhança, falando, nossa, eu nasci de novo, recebi a salvação. Então, nós precisamos olhar para aquela pessoa e olhar, realmente, será que ela recebeu a salvação? Ele fala, eu recebi a salvação. Não podemos falar, então vamos ver o que vai acontecer. Não, não é assim. Só por dentro nós precisamos pensar, vamos observar e ver se essa pessoa recebeu a salvação. Porque quando uma pessoa recebe a salvação, ele vai mudando como filho de Deus, vai se comportando, vai mudando. No início, o cachorro ou o leão, quando são filhotes, todos eles são parecidos. Mas quando crescem, o leão ele tem um formato de leão. Ele mostra realmente o seu instinto de leão. Então, quem tem o Espírito Santo dentro dele é aquele que vai mudando, é aquele que o formato de cristão, do Espírito Santo, vai se manifestando verdadeiramente. É por isso que assim nós podemos olhar e falar, nossa, aquela pessoa é um verdadeiro cristão. Como Romanos capítulo 8, realmente quando nós recebemos a condução do Espírito Santo, logo essa pessoa, ele é filho de Deus. Quando nós recebemos a condução do Espírito Santo, nós temos a testificação de que nós somos filhos de Deus. Então nós, quando recebemos a salvação, nós somos filhos do Senhor Deus já, mas quando nós recebemos a condução do Espírito Santo, nós podemos manifestar esse testemunho de que nós somos filhos de Deus. Olhamos em 1 Coríntios, capítulo 6, nós podemos dizer que nós realmente não sabeis, vós não sabeis que o corpo de vós é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Então, o Espírito Santo ele veio aqui para dentro, então agora nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o povo de Israel, eles estavam no templo, no santuário, porque achavam que ali era o templo de Deus. Mas naquele tempo, já o Senhor Deus não habitava ali. Então, o Senhor Jesus disse que eles realmente transformaram num covil de salteadores, realmente na casa de negócios. Então, quer dizer que ali não é o templo do Senhor, ali é o templo, a casa deles é o lugar imundo, sujo. O Senhor Jesus disse para derrubar o templo que 3 dias ele irá realmente reconstruir, levantá-lo novamente. Então, porque o Senhor Jesus está dizendo a mesma coisa para eles: vocês irão me matar, mas em 3 dias eu ressuscitarei. Então, quer dizer que o Senhor Jesus, quando ele morre e ressuscita, quem é que vem? O Espírito Santo ele vem. E aonde será o templo do Senhor? Dentro do coração dos cristãos que receberam a salvação. Então, vós não sabeis que realmente vós sois o templo de Cristo, templo do Senhor Deus que habita em nós? Então, agora, realmente, uma pessoa quando receber a salvação, ela fica lembrando, esquecendo que o Espírito Santo habita nele. Não pode ser assim. Então, não é vive pelo Espírito, nada vive pela carne, é vive pelo Espírito, é vive pela carne. Não está certo isso. O Senhor, ele sempre habita dentro do meu coração. Então, dentro do meu coração. Então, sempre precisa agradecer, sempre precisa estar feliz. Então, o Senhor, o Espírito Santo que habita em mim. É por isso que nós já não somos nossos, nós somos comprados com preço. É por isso que nosso corpo nós precisamos dar glórias a Deus. Então não é somente o meu coração, meu espírito que recebeu a salvação. O meu corpo foi comprado com um grande preço pelo Senhor. É por isso que o Espírito Santo agora habita em mim. Então nossos corpos nós recebemos do Senhor. Então nós precisamos saber que vem do Espírito Santo. Não é pensar, esse meu corpo é recebido dos meus pais. Não, realmente está certo falar isso, porque os meus pais me fizeram nascer, me criaram. Mas após receber a salvação, nós recebemos do Senhor. Por quê? Porque quem me fez é o Senhor. Quem salvou o meu espírito é o Senhor. Quem comprou com preço esta carne é o Senhor. Então, realmente, preciso saber que é o templo habitado pelo Senhor. Nós somos comprados com o sangue do Senhor. Então, quer dizer que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são aqueles que cuidam desse corpo. Não é algo surpreendente pensar nisso? Então, como esse corpo ele é tão precioso? Será que eu vou viver de qualquer jeito porque essa carne vai morrer algum dia? Não, não é assim. Quando o Senhor ele retornar, todo esse corpo também vai ser
transformado de forma gloriosa e espiritual. 그때까지 주님 E até aquele tempo, o Senhor, ele habitará dentro de mim. 내가 주님을 Então, mesmo que eu esqueça do Senhor, o Senhor, ele não parte do meu coração. 그래서 É por isso que nós não podemos esquecer em nenhum momento que o Senhor, o Espírito Santo, ele habita em nós. 고린도서 13장 5절에 Como em 2 Coríntios capítulo 3, nós precisamos confirmar conosco mesmo se realmente Cristo ele habita em nós. Se realmente nós não sabemos que Cristo está em nós, então realmente se não fizermos assim, como é que nós iremos fazer pelo Senhor? Porque nós precisamos crer que o Senhor ele já salvou a nós, nós somos filhos do Senhor Deus, nós cremos nisso e nós cremos que o Espírito Santo entrou para dentro de mim. Então será que nós não podemos saber disso? Se nós esquecemos disso, nós somos aqueles que fomos abandonados. Então, realmente, se o Espírito Santo ele está em nós, realmente, como isso é uma grande verdade, extraordinária. Então, mas eu vou considerar isso de qualquer forma. Vamos pensar que uma pessoa ela ganhou na loteria e ganhou 10 milhões de reais. Ele realmente acabou, né? Já a vida dele toda se tornou o quê? Realmente um caminho de rosas. Mas ele não sabendo disso. Ele pega aquela loteria e fala, vou jogar fora, joga fora o papel. E ele nem sabe que ele venceu na loteria. Então, onde já se viu uma coisa tão infeliz? Realmente, será que isso é comparado com a graça do Senhor? Então, o Senhor, através daquele seu sangue precioso, Ele nos comprou com preço. Ele nos considerou como seus filhos. E assim, realmente, o Espírito Santo ele veio para dentro de nós. Então, mas vocês vão esquecer disso. Então, precisam saber que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo não é um poder, algo sobrenatural que sobrevoa, como muitas pessoas pensam. Ele tem uma personalidade certíssima. É algo invisível que está dentro de nós. Então, o Senhor, ele disse para nós não realmente causarmos problemas para o Senhor. Nós precisamos obedecer por completo no Espírito Santo. Nós não podemos dar o que? Tristezas, preocupação ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está realmente com gemidos inefáveis, orando por nós. Se olharmos em Tiago, capítulo 4, versículo 5, se nós amarmos o mundo, o Espírito Santo que habita em nós, ele realmente entra, ele tem ciúmes. Então, realmente, nós precisamos saber disso, nós não podemos nos levar ao mundo. Vamos pensar que um homem, ele gosta mais de... Vamos pensar que um homem tem a sua esposa e a sua esposa não gosta tanto do seu marido, gosta de outro homem, fica seguindo, fica querendo estar com outro homem. Realmente, como é que o marido ele vai ficar? Ele vai ficar com ciúmes, ele vai ficar bravo. Da mesma maneira, o Senhor ele nos ama tanto, e é por isso que ele tem ciúmes. É por isso que o Senhor Jesus ele veio a este mundo e morreu na cruz, derramou o seu sangue por nós, e agora como Espírito Santo ele habita dentro de nós. Mas se eu amo o mundo, mas se eu amo as coisas do mundo, o Senhor ele diz para não amar o mundo, não amar as coisas do mundo. O Senhor realmente ele já disse que realmente é adúltero. Quando você ama as coisas do mundo, você está próximo do mundo, você não percebe que o Senhor ele tem ciúmes, que o Senhor entra em conflito com isso. Se você ama mais o mundo do que o Senhor Deus, é como se fosse um adúltero, como uma adúltera. Então, realmente você não está nem aí se o Espírito Santo está triste, se o Senhor ele se entristece. O Espírito Santo tem uma personalidade completa, ele é santo, ele habita dentro de mim. Então, mas eu vou viver de qualquer maneira? Como é que vocês podem viver de qualquer jeito? Então, realmente, não, vocês quer dizer que estão ignorando por completo o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele que tem toda a personalidade, o sentimento, a vontade completa. Então, esse Senhor, ele habita em mim. Então, vocês precisam lembrar disso. Então, isso é a promessa do Senhor. Então, essa promessa do Senhor que nos salvou, que nos permitiu essa graça, que nos resgatou. Então, não é o Senhor que está falando, vamos nos encontrar no céu e eu vou primeiro. Não é assim. O Senhor, ele está dentro de mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20, da mesma maneira também. Cristo realmente morreu crucificado na cruz. E agora não sou eu quem vive. É Cristo que vive em mim.
Então eu estar no meio da carne vivendo, eu não estou vivendo aqui por mim. É porque o Senhor Jesus que largou o seu corpo, largou toda a sua posição, morreu por mim. Agora Ele está em mim. Aquele Senhor que morreu na cruz, Ele está em mim. Agora eu vivo por Ele. Então pense bem. Então realmente Ele me amou e por mim Ele se entregou na cruz. E agora Ele está vivo dentro de mim. Então Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o dono de toda a minha vivência. Então eu morri na cruz. E acabou ali. Já não sou mais eu quem vive. Então esta palavra vocês precisam continuamente ler e meditar. Então não sou mais eu quem vive. É Cristo que vive em mim. Então o dono da minha vida não sou eu. Então, se olharmos em 1 Pedro capítulo 3, realmente agora no Senhor ele precisa ser santo, santificado dentro de nós, porque ele precisa se tornar o meu Senhor. Cristo precisa se tornar o Senhor dentro da minha vida. Todas as coisas eu preciso conversar com o Senhor. Eu preciso receber ao Senhor em todas as coisas e assim o Senhor ele irá me conduzir. Então, mas em qualquer coisa, quando eu for decidir, eu falar, vou decidir conforme a minha carne, é o que eu desejo. Não, não é assim. Nós precisamos sempre perguntar ao Senhor. Então, nós precisamos dizer, Senhor, o Senhor se agrada disso? Senhor, se não for a vontade do Senhor, eu não farei. Senhor, se o Senhor não desejar disso, eu não deixarei de fazer. Então, se o Senhor ele não gosta, eu também não vou gostar. Se o Senhor ele se agrada, eu gosto também. Se o Senhor ele tem esse coração, eu preciso ter o mesmo coração. Eu preciso unir meu coração com o Senhor. É por isso que nós precisamos viver conforme o Espírito Santo. Nós precisamos seguir o Espírito Santo. Essa é a ordem do Senhor. Então, o Espírito Santo é o que todos os dias está dentro de nós. De todas as maneiras, ele vai nos purificando. Realmente, quando nós recebemos a salvação, nós éramos pecadores imundos, nós éramos sujos. Mas agora somos filhos do Senhor Deus. Recebemos a salvação, agora nós somos pessoas dignas para podermos entrar no reino do Senhor Deus. Nós somos noivas do Senhor. Nós precisamos estar preparados para entrar ali. Então, quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. É por isso que todos os dias, nós somos pessoas que podemos entrar nessa glória dos céus. Nós somos pessoas renovadas. Nós somos pessoas que podemos ser mantidas por essa grande graça do Senhor. É por isso que após nós recebemos a salvação, existem muitas coisas que nós precisamos aprender também. Então, antes de nós recebermos a salvação, não sabíamos de nada conforme o trabalho do Senhor Deus. Mas agora que recebemos a salvação, o Espírito Santo ele está dentro de nós nos ensinando. Vamos procurar a palavra de João, capítulo 14, versículo 26. João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, o Consolador, ele virá e ele vos ensinará todas as coisas. Então, após recebermos a salvação, as coisas que nós precisamos saber. Qual é a vontade do Senhor Deus? Qual é o trabalho que o Senhor se agrada? Qual é o trabalho que o cristão ele precisa fazer? E existem muitas coisas, não é? Nós precisamos aprender continuamente. Então não é falar, recebi a salvação, agora vou ver do jeito que me agrada. E não é isso. Então quando eu ouço essa palavra igreja, e eu olho realmente no mandarim, a sigla é muito boa. Realmente de aprender, de se reunir. Então nós estamos nos reunindo para somente fazer um culto qualquer? Não, o culto que nós fazemos nós fazemos na nossa vivência, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, em todos os momentos, onde quer que eu esteja, é culto. Tudo que é um culto racional que nós estamos dando ao Senhor é a nossa vivência. Vir para a igreja, qual é o principal motivo? É que hoje aprender e de se reunir.
quer dizer que nós nos reunimos para aprendermos a palavra do Senhor. Então, qual palavra que o Senhor ele irá me permitir hoje? Então, por que nós ouvimos? 왜 들어요? Nós estamos aqui somente para ouvir como se fosse uma palestra, dar nota, falar, será que ele está pregando bem ou não? Não, não é isso. 아니요. Nós precisamos saber qual é a vontade do Senhor Deus, para viver conforme a palavra do Senhor Deus. Então, o Senhor ele está continuamente dizendo essas palavras para nós, para que nós não esqueçamos. 잊어버리지 않고 Então, quem não esquece, quem realmente pratica essa palavra do Senhor Deus, ele recebe a bênção por ter praticado a palavra, a vontade do Senhor. 성령께서 Então, agora quer dizer que o Espírito Santo ele está nos ensinando todas as coisas que o cristão ele precisa. Então, o Senhor ele está nos ensinando. 요한복음 16장 13절에 Como em João capítulo 6, realmente o Senhor ele já disse que quando o Espírito Santo ele vier, ele irá nos conduzir para o meio da verdade. Então quer dizer que os meus passos realmente irão para o meio centro do Senhor, não para a direita nem para a esquerda, mas eu irei para o meio centro do Senhor para receber o ensinamento. Se olharmos em 1 João, 27절에 보면은 capítulo 1, realmente o Senhor ele disse que quando for ungido, quer dizer que o Espírito Santo, quer dizer que dentro do nosso coração, dentro do coração das pessoas que receberam a salvação, dentro da igreja, o Senhor ele irá ensinar todas as coisas, sem falsidade, no meio da verdade, ele irá nos ensinar. É por isso que nós precisamos permanecer dentro do Senhor. Então nós permanecemos no Senhor. Quer dizer que nós agora iremos estar dentro do ensinamento do Senhor. Quer dizer que o Espírito Santo ele está continuamente nos ensinando todas as coisas. 가르치시는데 그냥 Então, realmente, o que quer que ele me ensine ou não. 듣고 잊어버리면은 Então, realmente, uma pessoa que ouve a palavra do Senhor 성령의 é uma 가르치심 pessoa que está desprezando a vontade do Senhor. Não pode ser assim. 안 되죠. Será que ele vai ser abençoado se ele realmente despreza a palavra do Senhor? 우리가 Então, 주님의 nós 말씀을 guardamos a palavra do Senhor Deus, cumprimos a sua vontade. É porque existem muitas as promessas do Senhor, permitidas para o futuro, para o paraíso. Então, se nós conhecemos isso e fizermos, nós iremos ser abençoados. 자기가 어떻게 Então, você 수고를 realmente no mundo, você se esforça o máximo possível para tentar viver bem, para comer bem. 하면서 하나님의 Mas por que não acredita na promessa que o Senhor ele fez para aqueles que receberam a salvação, que se obedecerem ao Senhor? Então, as pessoas não acreditam ou porque não conseguem acreditar? 못 믿는 거예요. 예? Então, precisa acreditar. 믿어야 될 거 아니에요. Acredito que o Senhor salvou, mas não acreditam na obediência. 요한복음 16장 26절에 보면은 예? 너희가 나를 Como em João capítulo 16, versículo 12, realmente mesmo chamando Senhor, Senhor, pela boca falam Senhor, Senhor. 주여 주여 하면서 O que significa a palavra Senhor? Quer dizer que é dono. 주인이라고요. 임금 Quer dizer que é o Senhor que está sob a cabeça. Então, viver ou morrer, faça conforme a sua vontade. Então, precisa ser assim. 자, 그래야 되는데 Pela boca ele fala Senhor, Senhor, mas ele não obedece à palavra do Senhor. Quer dizer que a palavra Senhor que ele está proferindo é mentira. 아닙니까? Então, não pode ser assim. 그러면 안 됩니다. Então, vivendo ou morrendo. 죽든지 Se viver for a vontade do Senhor, precisa viver. Se morrer for a vontade do Senhor, precisa morrer também. 내가 주님의 Então, se for a vontade do Senhor, 고난도 희생도 realmente qualquer tipo de dor, dificuldade, eu sustentarei. 나를 구원하신 생명의 Então, 주님, porque o Senhor, o Rei de todas as coisas, o Criador de todo o universo, Ele está me ordenando. 어떻게 감히 Então, como é que eu vou desobedecer à palavra do Senhor? Como é que eu penso em viver desobedecendo a essa vontade do Criador? 이제 Agora, o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 2, nós podemos ver versículo 9 em diante. O Espírito Santo, 성령은 하나님의 ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, o Espírito Santo, realmente, ele que permite conhecer os mistérios de Deus. Pela cabeça do homem não tem como saber. Mesmo ele falando, eu quero saber de uma coisa ou não, não tem como entender. 사람의 사정을 사람의 Então, realmente, como é que ele vai saber? Se não for pelo Espírito do Senhor. Somente o Espírito do Senhor pode fazer entender a vontade do Senhor. Realmente, os pensamentos do homem, o animal não sabe. Então, mesmo que você tenha
Um cachorro de estimação, 좋아하지만은요. ele gosta do dono, ele está do lado do dono, o dono está ali sem dormir porque está cansado ou está preocupado com o trabalho, mas será que o cachorro vai conhecer a situação? 사정을 알겠어요? Não conhece. O homem conhece a situação do homem. O homem não conhece a situação de Deus. 몰라요. Somente através do Espírito de Deus é possível conhecer 사정을 알아요. a situação de Deus. Então, o Senhor, ele é através do Espírito Santo nos faz conhecer até as profundezas do Senhor. Não é surpreendente? Então, mas nós aprendemos quanto mais nós obedecemos. 알게 해주십니다. Então, mesmo ensinando tudo, 큰 가르침을 você não obedece? Então, não ensina mais. 주세요. Vai falar, faz o que você quiser. 네 맘대로 해. 네 맘대로 해봐. Então, o que nós conseguimos fazer? 우리가 할 수 있는 것. Mesmo que eu não consiga fazer tudo, 내가 할 수 있는 se eu obedecer no pouco, então o Senhor ele me ensina um pouco mais, vai me ensinando mais e mais, cada momento mais. 점점점점. Então precisam fazer assim. 자, 그렇게 하셔야 됩니다. 자, 그래서 E dentre os trabalhos do Espírito Santo também existe um trabalho muito importante, como Efésios capítulo 4, versículo 3. Então o Espírito, nós precisamos estar o quê? Guardando a unificação, a comunhão feita pelo laço do Espírito Santo. Após nós recebermos a salvação, todos os cristãos, eles se tornam um só, através da salvação que nos foi permitida. Antes de se receber a salvação, dois não conseguem se tornar um. Cada um vai pelo seu próprio caminho. Então, marido e esposa, eles se encontram, eles fazem uma família, mas o pensamento deles são diversos. Cada um pensa uma coisa. Então, se acontecer algum probleminha, pode ser que eles se separem. Então, não pode ser assim. Então, precisa se tornar um só no Senhor. Mas como que muitas pessoas que receberam a salvação podem se tornar um só? Como o rosto é diferente, o pensamento, os valores, tudo é diferente de pessoa para pessoa. Mas precisa ultrapassar isso. Então quer dizer que o Senhor que se tornou o nosso dono, o Senhor que se tornou a nossa vida, o Espírito Santo, ele nos unifica. Ele nos forma em um coletivo. Quer dizer que nós todos, através do Espírito Santo, que realmente é o Senhor como a cabeça, nós nos tornamos o corpo. Então não é eu estar em pé aqui agora no momento, não é porque minha cabeça está ordenando para todo o meu corpo falando, fique em pé. Então os pés, as pernas, eles começam a dar força, a minha barriga também, o diafragma também, todos os músculos contraídos, eles estão ali de pé, usando toda a força, usando toda a ordem vinda do cérebro. Da mesma maneira, nós todos. Como o apóstolo Paulo disse, realmente seja de Deus, seja gregos, seja realmente escravos, livres, todos nós recebemos de um único Espírito Santo. Nós bebemos do único Espírito. Então, como nós respiramos o mesmo ar, nós bebemos da água para estarmos vivos, nós estamos bebendo e respirando do Espírito Santo. É assim que nós podemos estar vivos. Quer dizer que nós nos tornamos em um único corpo. Como 1 Coríntios capítulo 12, realmente nós todos somos o corpo de Cristo, nós somos o quê? Todas as partes e juntas em particular. Então nós somos membros do corpo que não são visíveis, ou podem ser visíveis. Eu posso ser o dedo, eu posso ser um órgão lá dentro, eu posso ser um tecido. É incrível, não é mesmo? Mas tudo precisa estar conectado para que dê certo. E assim nós precisamos receber a condição do Espírito Santo. Então nós todos vivemos conforme esse Espírito Santo, nós vivemos pelo Senhor. Então isso é você receber a condição do Espírito Santo. Eu viver conforme o Espírito Santo não é viver quando eu quero, quando eu desejo, quando eu acho bom. Todas as pessoas que nasceram de novo, todos os irmãos e irmãs em um único Deus, em uma única igreja, realmente são pessoas que agora, ao irem para o céu, vão viver juntos no reino dos céus. Precisam ter o mesmo coração. Bom, em Filipenses capítulo 2, ele diz que realmente nós todos precisamos ter o mesmo coração, nós precisamos ter a mesma vontade, o mesmo sentido. Como a igreja de Filipenses, realmente eles se esforçavam tanto, quando dois tinham um coração arrogantes, eles realmente tinham um coração que se dividia, então eles falavam, por que vocês estão assim, dividindo o coração entre vós?
Precisam ter o mesmo coração, o mesmo amor e a mesma coisa. Realmente precisam estar unidos. 계속 합하라. Então, você estar com algum tipo de pensamento na cabeça, realmente não dá tanto problema. O problema é você querer estabelecer a sua vontade, estabelecer o seu pensamento, viver conforme a sua imaginação, conforme a sua ideologia. Então, isso é um problema. 우리의 삶의 Então, nós estamos no mundo não é para viver pela minha própria satisfação, pelo meu próprio desejo, meus sonhos. Não é isso, é pelo Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, 그래서 바울 사도는 ele já disse através da palavra de Filipenses capítulo 1. 그랬잖아요. 간절한 Então, realmente, por uma viva esperança, eu agora já não tenho vergonha. 아무 때도 Então, agora eu, de forma realmente firme, viver ou morrer, 내가 살든지 죽든지 eu desejo que Cristo seja exaltado através do meu corpo. Então, viver ou morrer, que Cristo seja realmente exaltado, somente Ele. 것에만 존귀하게 되기 원한다. Então, isso é algo lógico, não é? Isso é algo especial. 당연하죠, 그게. Então, somente o apóstolo Paulo tem que fazer isso? Não, nós todos precisamos fazer isso. Nós todos precisamos ter um sonho fervoroso diante do Senhor. Realmente, como que eu vou ter 왜냐하면 내가 기분 좋게 realmente 내 마음대로 내 원하는 o ânimo para fazer no Senhor? Ah, quando é que eu vou ter o tempo? Ah, quando é que eu vou querer fazer o trabalho pelo Senhor? Não é isso. Nós precisamos sempre pensar, como que eu posso agradar ao Senhor? O que eu tenho que fazer para agradar ao Senhor? Não importa a hora, a condição. 안에 계신 성령이 Então, o Espírito Santo agora que está dentro de nós, Ele realmente nos permite para que nós possamos ver conforme a vontade do Senhor. Então, agora o Espírito Santo que Ele habita em nós, agora Ele nos faz agir através desse sonho que estamos no Senhor. 성령께서는 Então, o Espírito Santo é aquele que nos dá a esperança gloriosa de podermos fazer a vontade do Senhor Deus. Ele nos permite a força também. 힘도 주시고 Ele nos ajuda para que possamos praticar dessa 행하게 maneira. 도와주셔요. Ele nos faz entender, compreender. 깨닫게 하시고 Então, Ele se torna o nosso conselheiro. Ele é aquele que conversa conosco, Ele pode nos consolar, Ele pode nos ajudar. 도와주시고 그리고 E assim Ele pode nos ensinar qual o caminho que deve ser tomado. Então, realmente, nós precisamos estar agindo diante do Senhor. Então, realmente, o Espírito Santo ele nos permite esse sonho diante do Senhor, essa esperança. Mas eu não posso falar, eu não quero. 그리고 Então, o Espírito Santo, quando ele vier para nós, realmente nós iremos receber esse dom dele. E nós, realmente, desde Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, e realmente iremos testificar o nome de Cristo. Então, agora as pessoas que receberam a salvação se tornaram um só pelo Espírito Santo. Agora, o que eles fazem? Desde Jerusalém até os confins da terra. O Evangelho foi pregado até nós aqui, não é? 복음이 전해졌잖아요. Então, os santos que receberam a salvação, todos eles, pela vontade da cabeça, que é o Senhor, com um único coração para pregar o Evangelho. Quer dizer que esse Evangelho, realmente, essa graça chegou até nós. Quer dizer que nós todos, com o mesmo coração, para pregarmos o Evangelho, no meio dessa graça do Senhor, estamos realizando esse trabalho e precisamos continuar realizando esse trabalho da salvação. É porque em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante, nós podemos dizer que todas as pessoas que receberam a salvação agora diante do Senhor, Ele realmente nos requisita, porque nós somos aqueles que recebemos o Espírito Santo dos céus, que foi enviado, e é por isso que nós precisamos pregar o Evangelho continuamente, porque nós fomos chamados, nós recebemos esse chamado do Senhor, então nós também precisamos completar esse trabalho do Senhor. Como em Atos capítulo 8, versículo 29 também. Então, Filipe, ele era um diácono, ele não era um apóstolo. Então, mas o Senhor ele disse, vá até aquele caminho e você encontrará o eunuco da Etiópia que está indo na sua carroça. E realmente fez encontrar com o grande eunuco, servo da rainha da Etiópia. Então, ele era um homem que verdadeiramente procurava a verdade. Então, o Senhor, ele permite a condução, permite a graça para que o Evangelho possa ser pregado para essas pessoas que buscam a verdade no Senhor. 예레미야 29장 13절 보면은
Como em Jeremias capítulo 19, o Senhor ele disse que se nós verdadeiramente buscarmos a graça do Senhor, então nós podemos nos encontrar com o Senhor. Então uma pessoa que verdadeiramente pode receber a salvação, pode se encontrar e deve encontrar uma pessoa que prega o evangelho da salvação. Quer dizer que através da palavra você conhece o Senhor. Quer dizer que quem busca de todo o coração, ele achará. Porque o Senhor, ele permite para que encontre. Então, se nós tivermos o coração fervoroso de pregarmos o Evangelho, com certeza existe uma pessoa que está com o coração aflito, buscando pela salvação. Então, por conta do Covid, nós não estamos conseguindo pregar livremente. Mas se nós ouvirmos as histórias, realmente seja na Filipinas, em vários outros lugares, realmente as notícias sobre a evangelização estão sendo contínuas. Muitas pessoas estão recebendo a salvação. Por quê? Porque quanto mais difícil é a situação, mais pobre o coração das pessoas vai se tornando. O coração de querer buscar o Senhor. Se as pessoas que receberam a salvação primeiro ajudarem ali de lado, realmente pode ajudar a todas as pessoas, permitindo para que o Senhor realmente esteja com eles, para que o Evangelho possa ser pregado para eles. Então, realmente procurai, buscai, que então achareis. Então, realmente quem procura, quem pode achar, é através somente do Espírito Santo, Ele que permite essa graça. Então, se existe alguém que procura, realmente existe uma pessoa que precisa de uma pessoa que tem o coração que busca e também precisa ter uma pessoa que tem o coração de querer pregar. Porque assim tem como. Porque senão você vai falar, crendo ou não, tendo que alguém que pregue ou não, será que eu preciso? Então fica nessa controvérsia. Então agora que nós recebemos a salvação, como em Gálatas, o Senhor ele já disse para nós seguirmos conforme a vontade do Espírito Santo, para nós não fazermos a vontade da carne. Então, porque se nós estamos vivendo conforme o Espírito, nós não iremos ser levados pela vontade da carne. Como em Gálatas capítulo 5, ele disse que a vontade do Espírito vai contra a carne e a vontade da carne faz inimizade contra o Espírito. Quer dizer que vão lutando um contra o outro. Nós estamos no meio dessa grande luta. Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, existe o Espírito Santo, existe o novo homem. Mas uma pessoa ainda tem o quê? O velho homem tem a carne dentro de si, porque ele briga um contra o outro. Então, após recebermos a salvação, existe uma briga realmente espiritual dentro de nós, interna. Conflito realmente que não tem fim. É por isso que o Senhor ele disse que realmente a lei do Senhor realmente está dentro de mim. E realmente luta para que possa fazer a vontade do Senhor. Mas existe outra lei em mim que realmente quer fazer a vontade da carne, que luta contra a vontade do Senhor. Então realmente nós não reparamos, mas existe. Então é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação precisa fazer a vontade do Senhor Deus, porque tem o Espírito Santo dentro dele, mas existe um coração que não deseja. O homem interior quer fazer a vontade do Senhor Deus, tem o desejo de fazer a vontade do Senhor Deus. Mas o coração de querer viver pela carne, o coração de querer viver pela sua própria vontade. Eles começam a brigar. O que é preciso fazer aqui então? Como em Efésios capítulo 3, versículo 16, realmente nós precisamos fortalecer o nosso espírito através da palavra. Então, dentro do nosso corpo também. Realmente tem momentos que entra o vírus dentro do nosso corpo, não é? Então, realmente, nossos glóbulos brancos, o nosso sistema imune começa a lutar contra esses vírus ou bactérias que entrou dentro do nosso corpo. Então, mesmo quando nós estamos realmente saudáveis, a bactéria consegue entrar, mas ela logo é expelida, ela perde. Ela entra, sai, vai perdendo, ela não consegue. Ela tenta toda hora. Então, mas no momento que esse vírus, essa bactéria entrar no seu corpo e ver que o corpo está enfraquecido, você está imunossuprimido, você vai ser agido, você vai ser acometido por essa doença, você vai começar a sofrer, vai ficar acamado. Então, olhe bem para tudo isso. Realmente, da mesma maneira como existe o Espírito Santo dentro de nós, realmente ele está lutando continuamente com o homem externo que está dentro de nós. Realmente o Espírito Santo luta contra o homem antigo que está dentro de nós, que quer fazer a vontade da carne. Então havia um irmão, realmente um diácono, que ele escreveu um livro e ele me deu esse livro para eu ler e eu li. E realmente na história aparece que uma pessoa recebeu o cachorro de presente e eram dois cachorros. Um cachorro era branco e outro cachorro era preto. Então uma pessoa olhando para aquele cachorro falou: "Nossa, aquele cachorro é muito bonito."
E eu gosto muito de cachorro e criava muito bem, mas de repente uma pessoa veio e falou: Nossa, você tem como fazer muito dinheiro com esses dois cachorros. Ele falou: Nossa, como? Falou: crie dois cachorros de briga. Então você junta muitas pessoas ali num depósito e bota os cachorros para brigar, então as pessoas vão apostar dinheiro e você pode ganhar muito dinheiro. Então uma pessoa vai apostar: Ah, eu vou apostar no cachorro branco. Ah, eu vou apostar no cachorro preto. Então alguma vez o cachorro preto ele ganha, outras vezes o cachorro branco ele vence. Tá? As pessoas não sabem qual cachorro que vai vencer. Então, mas o dono ele já sabe. Por quê? O dono ele dá comidas muito boas para o cachorro que vai vencer e deixa passar fome ao cachorro que vai perder. Então, como é que o cachorro que está com fome, cansado, ele vai conseguir vencer? Não consegue. Então, na carne você querer fazer isso ou aquilo, você faz de tudo. Você realmente na carne não ouve a palavra, não faz nada. Então, o homem interior, ele está todo coitado, todo sem energia, porque não existe a palavra. Como é que ele vai vencer a carne? Não tem como vencer a carne dessa maneira. Nós precisamos fortalecer o homem interior dentro de nós para vencer a carne. Então, nós precisamos bater, precisamos derrubar essa carne para que ela sujeite a palavra do Senhor. É por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 2, também nós podemos perceber tudo isso. Porque nós éramos devedores, mas agora nós não devemos viver conforme a carne. Porque se nós vivemos conforme a carne, nós com certeza iremos morrer. Então nós precisamos viver pelo Espírito matando essa carne. Então realmente uma pessoa que é devedor quer dizer que o quê? Realmente precisa pagar o dinheiro. Então realmente a dívida vai falar, a pessoa que te emprestou vai falar, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro, me dá o dinheiro, não é? Então, realmente nós somos devedores. Então, o que nós precisamos fazer? Tá, a carne, ela vira e fala, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero comer isso, eu quero assistir aquilo, eu quero fazer isso. Então, nós somos devedores para o Senhor, nós não podemos viver conforme a carne. Então, realmente, o Senhor, Ele nos permite a graça para podermos fazer a vontade do Senhor. Então, nós, realmente, se vivemos pela carne, nós seremos mortos, nós estamos mortos. Então, se você vê continuamente conforme a carne, você pode ser uma pessoa que está com o espírito morto mesmo. Então, porque uma pessoa que vive pelo espírito, agora a carne precisa estar morta. Então, eu estou vivo, mas estou morto. Como que eu sou vivo, mas parece um morto? Realmente não tem como ser assim. Realmente, pelo espírito, eu preciso estar totalmente vivo, fazendo a vontade do Senhor Deus. Eu preciso matar essa vontade da carne que está dentro de mim. Eu preciso vencer. Eu preciso bater nessa carne e vencer. Então, é por isso que o apóstolo Paulo disse que ele realmente faz a carne de sofrer para que ele possa fazer que ela sujeite à vontade dele. Como em 1 Pedro capítulo 2, realmente precisa realmente derrubar essa carne para que possa obedecer essa vontade do Senhor. Então, realmente você precisa lutar para que possa obedecer essa vontade do Senhor. Você precisa realmente fazer com que ela sujeite à vontade do Senhor. Então, esta carne que nós temos dentro de nós, como em Romanos capítulo 8, versículo 3 em diante, nós podemos ver que esse pensamento da carne, ela faz inimizade com Deus. Então ela não somente realmente não deixa nós sujeitarmos à vontade do Senhor Deus, mas nós também realmente nós não conseguimos fazer mesmo querendo. Então esse pensamento da carne se torna inimigo do Senhor Deus. Então inimigo quer dizer que é against, é ir contra o Senhor. Você está indo contra o Espírito Santo. Então, o Senhor, ele disse para não fazer inimizade com o Senhor Deus. Então, a carne, ela faz inimizade contra o Senhor Deus, não quer sujeitar a palavra do Senhor. Então, muitas pessoas falam, preciso viver pelo Senhor, eu preciso sujeitar a palavra do Senhor Deus, mas vive pela sua própria carne. Então ele fala, mas é porque eu tenho uma condição, é porque tem isso ou aquilo, tem muitas desculpas. Então não consegue nem viver pelo Senhor, mas ele fica querendo realmente dar desculpas para viver para o mundo. Ele dá muitas desculpas por não conseguir viver pelo Senhor. Por que tem tantas desculpas, tantos motivos por você não conseguir viver pelo Senhor? Então você não sujeita nem a palavra do Senhor Deus. Então realmente você está vivendo pela carne. Você precisa viver pelo Espírito Santo para fazer essa vontade do Senhor. Então, cada momento mais, você precisa matar a carne, você precisa o sujeitar ao Espírito. Então, a pessoa que realmente agrada a carne não tem como agradar ao Senhor Deus.
의 생각을 따라 사는 사람은 하나님을 Então, realmente, 기쁘시게 quem agrada a carne não tem como agradar ao Senhor Deus. 문제는 하나님을 기쁘시게 Então, 하느냐 quer dizer que 못하느냐 realmente 문제입니다. o problema é se conseguimos agradar o Senhor ou não por causa dessa carne. 이제 우리는 멀잖아. Então, nós somos pessoas que agora iremos nos encontrar com o Senhor que me salvou, o Senhor que me resgatou, o Senhor da minha vida, o Senhor que realmente após receber a salvação ele está para a eternidade dentro de mim. Realmente, como é que eu posso dar paz ao Senhor? Como é que eu posso agradar a esse Senhor? Como é que eu posso agradar a esse Senhor? Será que eu agradei a esse Senhor ou não? Será que eu estou vivendo pelo Senhor ou não? Realmente tudo isso vai ser manifesto quando eu for para diante do Senhor. Então, realmente, nas coisas deste mundo, todas vãs, realmente eu viver conforme os desejos da carne, eu buscar todas as coisas do desejo da minha vida. Realmente não posso ser assim. Eu estou vivendo neste mundo, mas eu não pertenço a este mundo, não é? Então, se nós olharmos a lei de todo este universo, nós podemos ver que existe o que? Terremoto, né? Nós temos aqui uma das leis físicas, a lei da gravidade. Se eu derrubar, ela cai. Se eu segurar, ela não vai cair. Então, essa lei da gravidade também. Realmente, um pássaro, ele pode vencer a lei da gravidade. Por quê? Por causa da energia. Ele batendo suas asas, consegue subir. Se olharmos em Isaías capítulo 40, versículo 32 em diante também. Então, para todo aquele que crê no Senhor, é como a águia. Ele vai receber a energia, a força para voar. Então, como a águia que ela bate as asas e voa lá para o alto. Então, quer dizer que como a águia, ele bate as asas, sobe, sobe, não para de subir. Então, da mesma maneira, realmente o Espírito Santo é aquele que nos dá energia para nós podermos subir. Mas se nós não fizermos conforme a vontade do Espírito Santo, nós perdemos essas asas, nós iremos cair. Realmente nós precisamos ter o Espírito, o Senhor dentro de nós fortalecido para fazer a vontade do Senhor. Realmente essa lei do Espírito, a lei da vida, a força, o poder que está dentro de nós. Realmente que nos faz vencer, que nos livrou da lei, do pecado e da morte, que o que faz vontade dessa carne. Então Ele nos libertou disso tudo. E é por isso que agora, dentro de nós, realmente nós temos um poder muito maior, que é do Espírito, do Senhor Deus. Tá, essa lei da morte, essa lei do pecado, realmente agora todos eles foram sujeitados, foram derrubados. Então nós precisamos saber que mesmo recebendo a salvação, o pecado ele utiliza disso para tentar nos derrubar. Então o Espírito Santo ele nos libertou da lei do pecado e da morte. É por isso que em Romanos capítulo 8, versículo 4, realmente nós não precisamos seguir, nós não devemos seguir conforme a carne, nós precisamos seguir a vontade do Senhor Deus. Quer dizer que isso é o amor, porque o Espírito Santo ele nos mantém e nos conduz. Quer dizer que o Senhor ele nos ama e nós amamos o irmão e a irmã, nós podemos viver conduzidos. Quer dizer que o Senhor ele nos ama. Quer dizer que nós podemos viver conforme a vontade do Senhor Deus. É por isso que nós precisamos viver conforme a vontade do Senhor. Como em Gálatas capítulo 5, versículo 3, nós podemos ver que realmente todos nós realmente fomos crucificados com Cristo na cruz. Então Jesus Cristo, Ele crucificou todo o seu pecado, a sua carne, todo o pecado deste mundo. Cristo, Ele pegou tudo, que é seu, meu, e colocou na cruz. Eu morri com Cristo na cruz. Então, quando o Senhor Jesus ele estava crucificado, muitos dos judeus eles falaram, desce dessa cruz, então nós iremos acreditar em você. Então, realmente, o Senhor Jesus, ele disse, Deus Pai que me crucificou aqui, como é que eu vou descer? Não tem como descer. Realmente está consumado, ele cumpriu tudo na cruz. Quer dizer que realmente o diabo ele não consegue roubar a salvação do salvo, mas ele pode falar, ei, vive só o suficiente, faz só um pouquinho, não precisa, para que você está se desgastando tanto? Este mundo é só temporário, vive do jeito que você quiser. Desce daí. Então, ele está falando para você descer dessa cruz. Então, mas você fala, não, eu morri, eu não posso descer. Não tem como eu descer. Então, uma pessoa que é de Cristo, uma pessoa que é do Senhor, é aquele que já foi crucificado com Cristo na cruz. Ele morreu. Então, agora, se nós vivemos conforme o Espírito, nós iremos ver como o Espírito. Então, agora nós todos somos aqueles que vivemos conforme o Espírito Santo.
E então assim nós podemos não dar chances para a carne. Então não falta muito para o retorno do Senhor. Então agora que já está próximo o retorno do Senhor, nós precisamos agora com alegria, esperando, aguardando para o Senhor, para receber esse Senhor. Qual tipo de sofrimento, qual tipo de dor, qual tipo de dificuldade nós tenhamos. Nós precisamos estar preparados somente para receber e servir ao Senhor. Então nós precisamos ir conforme a vontade do Senhor Deus. Então realmente nós não podemos ter o coração realmente fraco e nos perdemos a este mundo. Nós precisamos viver conforme a vontade do Senhor Deus. Nós sempre precisamos ter o coração realmente suplicando, realmente clamando para o Senhor para viver conforme a vontade do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes nós todos que estávamos no meio do pecado vivíamos como inimigos, longe da graça do Senhor, mas o Senhor, sem nenhum valor a ser pago por nós, nos salvou. E nos permitiu a reconciliação com Deus. E nos permitiu para que nós pudéssemos nos tornar em seus filhos. Para que assim nós pudéssemos entrar no reino dos céus. E nós possamos ter a esperança de, como seus filhos, ser conduzidos sem ser abandonados pelo Senhor. Agora nós agradecemos por toda essa graça que o Senhor nos permite, nos conduz, nos protege. Senhor, nós todos ainda somos muito fracos diante do Senhor. Tem muitos momentos que nós não conseguimos fazer a vontade do Senhor Deus. Mas, Senhor, por favor, nos permita toda essa graça para a nossa vida, nosso coração, para que o Senhor possa conduzir, para que nós não vivamos nenhum momento para as coisas deste mundo, que nós não percamos o nosso coração para as coisas da carne, mas sim que nós possamos ir conforme a condição do Espírito Santo e pela vontade do Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir para a sua vontade. Senhor, que nós possamos esperar pelo Senhor que logo virá, que nós possamos estar diante do Senhor Deus, posto sem nenhuma vergonha, que nós possamos ser conduzidos pela sua santa vontade, que o Senhor possa nos conduzir dessa maneira. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.